Os três reis magos que visitaram o menino Jesus eram reis, eram reis magos ou somente magos? Essas questões teológicas, filosóficas, históricas, sempre mexeram com a cabeça das pessoas e muita gente chega a uma conclusão dependendo da visão, o caminho que ela abordar. O historiador, por exemplo, ele vai buscar fatos, ele vai ler livros, ele vai buscar fontes, mas pode ser uma armadilha. A questão do sagrado nem sempre vai poder ser comprovada, porque muitas tradições são passadas de forma oral, são pesquisadas depois. E a gente vê hoje em dia quanto tem de fake news, não feito pela tia do Zap, ou feito por pessoas que não estudam, não, feito por pessoas acadêmicas. A gente viu, por exemplo, um monte de coisa que saía sobre o cometa 3 Atlas no céu, que dizia que era uma nave espacial, pessoas renomadas de universidades renomadas. Então, o historiador ele fala de boca cheia, ah, não tem dados, ou os dados tal. Mas nem todo dado histórico e acadêmico, ele pode ser levado 100% a sério. A gente já viu aí documentários, por exemplo, na Netflix, sobre Cleópatra e sobre outros personagens que geraram grande polêmica, porque aborda de uma forma que o historiador ele faz uma linha de raciocínio conforme ele acredita. Além disso, a gente percebe que tem muitos historiadores que eles buscam falar de determinados assuntos não para tentar comprovar ou esclarecer, mas para destruir, para tentar denegrir a fé dos outros, para tentar dizer que tudo é uma bobagem, especialmente se ele for um historiador cristão, intolerante, ortodoxo ou judeu ortodoxo, só é verdade o que ele acredita. Ou se ele for um ateu, por exemplo, que ele não acredita em nada, ele sempre vai tentar desfazer das coisas sagradas, das crenças que passaram em tradição oral. Outra coisa que a pessoa tem que perceber, que eu consegui perceber pesquisando desde a minha infância, é que tem coisas que é importante você observar a realidade muito mais do que as narrativas, do que a ficção, do que a teologia, do que as teorias filosóficas. É você ver a realidade. Se está funcionando, se confirmou. Por exemplo, a tradição dos reis magos. Mateus, ele nos fala, ele é o único evangelista que nos fala sobre essa tradição, que para mim, muito mais importante do que o Natal com o Papai Noel, que é uma figura que eu nunca fui muito fã do Papai Noel. É gente rica. Eu vi uma matéria, acho que foi essa semana, dizendo que acreditar no Papai Noel, eu não me lembro qual foi o jornal que publicou, depende muito da classe social, né? E a gente vê nos filmes, os filmes que estão na TV, o Papai Noel, ele está sempre naquelas chaminé, naqueles lugares gelados, lugares de pessoas, classe média ou classe média alta, mesmo que tenha alguma narrativa de algum menino pobre no meio da história, mas em geral são pessoas que podem encher a sua casa de lâmpada, de pisca-pisca, de fazer árvores de Natal coloridas e cheias de presépios caros, tudo isso é caro, então, de classe social alta. A origem lá nórdica do Papai Noel já é de uma região de um povo um pouco mais rico do que aqui na América do Sul, por exemplo. Então tem muito a ver com a classe social, a crença do Papai Noel. Já a crença dos magos, para mim, é uma parte central do cristianismo e que se os cristãos de verdade focassem nela, no seu caráter místico, mítico, né, e filosófico do que está embutido nas figuras desses três magos, a gente teria um cristianismo melhor, muito mais do que o consumismo, do que a intolerância, do que essa disputa de classes, do que esse puritanismo que tem dos que acreditam mais no Papai Noel, de um Natal tradicionalista, fechado, porque os magos a gente vê, como é citado por Mateus, eles vêm do Oriente, de uma outra cultura, inclusive de uma outra religião.
E Mateus, ele fala em magos, ele não fala em quantidades e por isso, nem que eles eram reis. Mas como eu disse, o que importa é o que é estabelecido ao longo do tempo, porque fecha-se um livro num determinado século, mas depois pessoas se interessam e vão pesquisar, como a Igreja Católica, e muitas pessoas, muitos teólogos, passaram a vida pesquisando, como o Santo Agostinho, Santo Inácio, e tantos outros de determinadas religiões, não só da Igreja Católica, mas da Igreja Ortodoxa, Igreja Anglicana e evangélicos pelo mundo inteiro, que dedicaram a vida a pesquisar, de ir atrás de relíquias, bilionários, milionários, pessoas que tinham dinheiro nas cruzadas, por exemplo, no tempo dos templários, que iam atrás de coisas que, inclusive, a igreja pode ter muita coisa guardada que não revela lá nos seus arquivos do Vaticano. Então, o historiador não pode chegar na internet e dizer que uma determinada coisa é mentira, não funciona, é papo furado, porque a tradição oral se consolida por uma vontade maior. É uma coisa que eu sempre acreditei, que se consolida uma tradição que ganha força no mundo porque tem uma vontade maior, a não ser de um marketing poderoso, como no caso do Papai Noel, que a gente vê que é um marketing para vender. O poder publicitário usou a figura do Papai Noel para no Natal vender presentes, enfim, mesmo que o caráter inicial tenha sido outro, com São Nicolau, mas depois virou isso, o Papai Noel dos shoppings, o Papai Noel de quem tem dinheiro e de quem quer receber presente. Já as histórias dos magos tem um caráter muito mais profundo e tem pesquisas que foram feitas depois do século I e depois das reformas que foram feitas na igreja, pesquisas da origem desse mago, que aí surgiu tradições depois dos nomes deles, das origens deles, inclusive dos nomes, como por exemplo, se acredita que Melquisedeque seja Melchior, seja o mais importante dos três que conduzia a caravana, né? Melquisedeque não, Melchior. Que Melchior, esse nome ali de uma região talvez sunita, suméria, quer dizer alguém que tinha uma certa realeza, ou que tinha um grau de poder na ordem dele, se ele fosse apenas mago. E pegaram essa tradição de dizer que eram reis que vinham presentear, até para dar um grau de importância nessas figuras, mas Mateus fala só em magos. E as origens dos nomes, como por exemplo Baltazar, parece ser um nome persa, do Irã, e Gaspar, né? Baltazar, um nome assírio, que tem a ver com Deus Baal, Baal-Tazar, e Gaspar, um persa do Irã. E, inclusive, eles colocam três figuras diferentes, um branco, um oriental, um negro, para falar de uma certa universalidade, como se algum deles viesse da África. Mas o texto é claro que vem do Oriente. Não era uma pessoa que saiu da África para se encontrar com os persas para depois voltar. O que a gente pesquisando a fundo percebe-se é que eles eram de uma única religião. Talvez não do mesmo país, mas que pertencia a uma única religião. Como muitos que pertenciam ao judaísmo, mas nem sempre estavam em Israel. Estavam nas redondezas, estavam em outros países, estavam exilados. Ou, como hoje, pertence ao Islã em vários países do mundo. Tem Islã no Irã, tem Islã na Arábia. Podia ser um da Arábia, podia ser um da Síria, podia ser um da Índia, ou podia ser os três do Irã, mas os três eram da mesma religião. E adoravam o mesmo Deus, Auras Madas, Aura Madas, Aura Mazda, né? Que é o Deus do zoroatrismo. A gente percebe isso claramente que eles eram magos do zoroatrismo. Mas não é mago tipo do Senhor dos Anéis, do Gandalf, do Merlin, mago de fazer magia, levantar magia negra, mas um mago sacerdote de buscar conhecimento, de buscar iluminação. Tanto que eles perceberam o lado espiritual facilmente da vinda do Messias, porque eles buscavam essa iluminação, esse crescimento espiritual. Eles não buscavam magia negra, senão eles não
se aproximavam do enviado, do iluminado, e estavam buscando uma estrela atrás de luz. Eles estavam atrás de iluminação e não de poder, de supremacia. Por isso que eles eram magos, passavam por iniciação e tinham uma ordem, e Melchior, dos três, a meu ver, era o mais importante, e Baltazar e Gaspar apenas o auxiliavam para completar esse trio. Agora, por que três? Por causa da Trindade, né? A Trindade na Igreja Católica ela é muito importante, mas só veio ganhar força depois, mas já existia esse caráter de três em um, ou um em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que alguns dizem assim, é o quaternário, os três reis magos que foram ofertar o outro rei que estava chegando no mundo, que formava o quaternário. Mas eu acho que era a Trindade mesmo, eles representando a Trindade e representando coisas atemporais, como por exemplo, o passado, o presente e o futuro. Até os presentes falam isso. E também porque representavam um rei, um Deus, um Messias, como o ouro, um rei, o incenso, o Deus, né? E a mirra, alguém especial que seria um sacerdote, um Messias, que vinha para pregar a boa e nova e eterna aliança. Então, tem tradições que dizem que eram 12, para dizer da universalidade, para dizer que vinham de diversos cantos do mundo. Pode até ter vindo outros reis depois desses três, que Herodes pode ter matado, pode não ter deixado porque estava enraivecido por causa desses três primeiros, mas eles é que entraram na tradição, os três, e se fixou. Tem até um documentário, eu acho que é no History, falando aí do túmulo, não sei se é na Pérsia, dos supostos reis. Um túmulo lá numa cidade, eu esqueci o nome da cidade, que as pessoas vão visitar lá. E eu imagino que eles veio só do Oriente mesmo. Não tinha nenhum da África, da Etiópia, talvez nem da Arábia. Talvez da Índia, do Irã ou da Síria, daquela região ali, mas pertenciam à mesma religião. Isso é o mais importante. O zoroastrismo, que é a mãe do judaísmo e a avó do cristianismo. Para mim, uma das religiões mais importantes da história da humanidade, muito mais importante do que o judaísmo, do que o hebraísmo, porque ela é que deu origem dessa história de bem e mal, de anjo, de fim do mundo, e sabia enxergar a magia como ela era necessária ser enxergada, tanto que tinha os magos, o zoroastrismo, que o judaísmo ajudou a destruir, mesmo tendo magos dentro do judaísmo, como é o caso de Salomão, que era um mago. Moisés era um mago, tanto que ele andava com cajado. Era de Deus, era de outro material, tinha não sei o que, era um mago. Uma vez eu falei isso no meu blog e o Edir Macedo ele comentou embaixo dizendo que não é mago coisa nenhuma, era um profeta enviado. Era um mago sim, tanto que ele batia o cajado e aconteciam coisas, caía um maná, saía água da rocha, abria o mar. Era um mago. Que tipo de mago? Se era um mago diferente dos zoroatristas, se era um mago que usava códigos e chaves, como diz a Cabala, não sabemos, não estávamos lá, mas era um mago, assim como Melquisedeque, assim como Matusalém, assim como outros da tradição, que talvez Jacó, que tinham cajado, que tinham conhecimento dos códigos divinos. Isso é claro. E o que se debate muito, por que reis de uma outra tradição, uma outra religião, um outro país, saíam da sua terra para visitar um rei que estaria chegando de uma outra religião, de uma outra tribo, de um outro povo. Que inclusive os judeus, no reinado de Herodes, ao que tudo indica, perseguiam os magos, matavam os magos, e por isso eles tinham medo e foram falar primeiramente, pedir permissão para passar pelo território de Herodes, porque ele atacava os magos que cruzavam o seu território. E eu acho que a principal mensagem que Mateus contou essa história é para mostrar que a aliança foi quebrada, que os judeus não faziam parte desse Messias, dessa nova aliança. E ele chegou a citar isso nas suas pregações,
que os gentios iam fazer parte do banquete. Por isso vinham gente de outras nacionalidades. E para dar um recado, né, que os sábios, entre aspas, fariseus, judeus, enfim, do povo dele, não o reconheceram, não perceberam a estrela, não o aceitaram. Enquanto de outros lugares, de outra religião, viram, entenderam e buscaram a luz e vieram contemplá-lo e adorar, como diz o texto. Foram adorar, como o próprio Herodes dizia: vem dizer para mim onde está, para eu ir lá também adorar. Então eles não vieram atrás do rei dos judeus como um rei, mas como alguém especial. Para eles pouco importava se nascia um rei judeu, muitos nasciam, eram tiranos. Eles viram na profecia alguém especial que talvez fosse unir as nações, fosse parar de perseguir os magos, fosse espalhar uma nova filosofia, fosse espalhar luz, fosse trazer a mensagem verdadeira do Deus Criador, diferente dos sacerdotes hipócritas, do judaísmo, e os fariseus, enfim, todos aqueles segmentos de castas que tinha naquele Israel daquele tempo. Então é por isso o interesse deles de vir. E os três representando, mais uma vez eu digo, a Trindade e o tempo. Presente, passado, futuro e coisas sagradas, coisas místicas, coisas espirituais, coisas psicológicas, coisas naturais, os elementos, enfim. Eles tinham muito conhecimento e por isso eles captaram facilmente a estrela. Então, eu acredito que seja uma história real. Porque eu sou astrólogo, gosto muito dessa história, sempre gostei. Apesar do judaísmo tentar apagar a importância da astrologia, mesmo os cabalistas utilizando, eles tentam sempre podar e dizer, não pode fazer previsão, não sei o que, mas fazem. Porque é um povo cheio de superstição, usa símbolos, usa anéis, usa quipá na cabeça, usa cordão de algodão no braço, enfim, são cheios de superstições, mas para eles é sagrado, porque o Rabino falou isso, porque parte da Torá fala aquilo, mas dos outros é superstição, é maldição, é não sei o quê. Ou seja, é um povo excêntrico. E eles tentaram apagar a astrologia, com versículos plantados, por exemplo, de Deuteronômio, que falava de feitiçaria, de bruxaria, de coisas ruins, e eles colocaram lá também astrólogo, não sei o que, nas traduções, para poder perseguir a astrologia. Porque a gente sabe que a Torá ela não caiu do céu zipada, um pergaminho que abriu uma janela e caiu do céu. Era a tradição oral que foi escrita boa parte no desterro da Babilônia, lá por ano 5º ou 6º antes de Cristo, pelos sacerdotes que estavam lá com Nabucodonosor. Então, eles botaram o que eles quiseram. O que eles viam na Babilônia, eles mudavam de ideia porque eles ficavam assustados com isso ou com aquilo. A gente vê que veio livros apócrifos de Alexandria que rabinos e a igreja destruíram, não quiseram aceitar, porque só aceitam o que condiz para eles, o que eles acham que eles é quem sabe, que eles é quem tem a resposta. Então, a tradição dos magos, eu acredito que eles eram vistos como reis, porque tinham uma grande autoridade espiritual, mas talvez não tivessem reinos, eles tinham um certo reinado espiritual, e acabou pegando esse nome, porque eles eram importantes na ordem deles, eles eram de uma ordem só, o zoroastrismo, e acreditavam no deus Ahura Mazda, que é o deus supremo do zoroastrismo, e não no Deus de Israel, que eles dizem que é impronunciável e que a gente chama aqui de Javé ou Jeová, enfim, há várias corruptelas, mas que era um Deus que respondia a eles, mesmo que com outro nome, tanto que eles encontraram a estrela, perceberam a estrela, identificaram a estrela, diferente dos supostos sábios de lá de Israel, que ficaram fora dessa nova e eterna aliança. O próprio Jesus deixou claro isso, não quis acordo com os fariseus. Muitos teimam que Jesus é judeu. Ele era hebreu. Ele nasceu de uma das tribos lá, vindo de Maria, mas da religião judaica. Isso fica claro que ele foi contra. Com 12 anos ele já foi debater no templo, explicar as escrituras de uma outra forma e era sempre expulso
dos lugares, porque ele não pensava que nem os rabinos. Então ele não era um judeu praticante. Ele não usava kippah na cabeça e ele usava traços de um nazareno, coisa que eles não viam também com bons olhos os nazarenos, assim como Salomão, assim como Sansão, né? Então, Jesus deixou claro, inclusive nessa vinda dos magos, que é o verdadeiro presente, que é o presente da espiritualidade, do conhecimento, que os magos foram demonstrar, que era uma nova aliança, sem amarras, sem preconceitos, com respeito à magia. Pode ver que quem primeiro, mais importante na tradição do que apóstolos, que os evangélicos adoram idolatrar Paulo, adoram idolatrar os apóstolos. Antes dos apóstolos, mais importante, os reis magos. Muito mais importante. Jesus não teve preconceito, não tem nenhuma crítica contra eles, apesar da Torá, da Taná, dos rabinos quererem denegrir a astrologia, quererem denegrir a magia. A gente vê a importância que tem. Inclusive, uma das passagens em que Jesus cura um endemoniado, ele fala: aqui está alguém maior que Salomão, reconhecendo também o poder de mago de Salomão de expulsar demônios com o anel, que eu quero fazer um vídeo sobre esse anel depois, mas que Jesus não rejeitou a magia sagrada, a magia cerimonial, a magia de verdade, a magia que busca a iluminação. Então, que 2026 venha com muitos presentes sagrados dos magos, dos espíritos de luz, patronos da astrologia, patronos da magia. Shalom, Namasté e um bom 2026 a todos.